Olá, quarenteners! Vai, começa a gravar os vídeos, já, tipo, depois vai esquentando, mas é tão intenso esse negócio de tá sobrecarregado esse negócio de quarentena, que o começo do vídeo é sempre assim, aperta o botão e eu tô. Mas vambora! Acordar pra. Opa, tô até na coisa errada. Pra falar mais um pouco de revisão sistemática. Ah, e aí? É importante lembrar o que é revisão sistemática. Revisão sistemática é um tipo de pesquisa secundária baseada na literatura, então isso já é algo importante para a gente escrever aqui. É uma pesquisa secundária. E aí, quem lembra por que a gente fala que é uma pesquisa secundária? Tá em inglês. Mandou outro. É uma pesquisa secundária porque a gente trabalha com dados dos outros. Os dados primários foram coletados por outras pessoas e não por nós mesmos. Então, ela é uma pesquisa secundária. E aí, em que é baseado na literatura, porque a gente vai fazer um levantamentinho sobre o que está sendo falado. Que mais que eu tenho que falar sobre isso? É uma revisão sistemática, afinal o nome é revisão sistemática, então é feito de forma, pasme, sistematizada e usando dados secundários, e é um estudo em que a coleta de dados não é feita em um laboratório, enfim, a coleta de dados é feita por outras pessoas. É um estudo em que a aferição, né, a coleta, ela é baseado no que já tem disponível, e então você tem que fazer um processo rigoroso sobre como vai ser essa coleta, sobre a coleta e a análise das informações disponíveis. Tudo isso por quê? Porque sim, quando a gente vai escrever um artigo que a gente tem que justificar, né, a relevância do artigo, dá muita vontade de falar porque eu quis. Tudo isso porque sim. Sim, porque sim também, mas também para evitar, como consequência, evitar vieses de seleção e de aferição. Então, essa sistematização dos critérios de escolha dos artigos, ela tem que ser muito bem feita, justamente para que a gente não caia nesse erro de fazer uma seleção de artigo enviesada pelos nossos critérios. E aí, o que é mesmo revisão sistemática, né? Como eu já falei, já acabou que eu antecipei essa sessão lá em cima, né? Mas eu tenho mais coisas para dizer também. É preciso que a gente organize. Aqui, ó. É preciso que a gente organize o método e a aferição de forma clara e bem descrita, justamente para que isso seja passível de replicação, né? De forma clara e bem definida para que seja passível de replicação. Ou seja, quando eu publico meu artigo de revisão sistemática, se vier alguém dizer assim, ih, fez errado, e não é por aí não, acho que está estranho isso.
Ele tem que entender como foi o passo a passo que eu fiz para tirar a prova dos 9. E o que mais que eu tenho que falar aqui? É importante que antes de você fazer a revisão sistemática, você faça uma revisão prévia e aí para você ter domínio do conteúdo, né? Por quê? Porque senão você não vai. Lembra do pico, a pergunta de pesquisa? Você não vai conseguir estruturar a sua pergunta de pesquisa. Então é importante que se tenha conhecimento prévio do construto para construir um protocolo de pesquisa o mais seguro possível. Logo, portanto, o que a gente conclui? Que a revisão sistemática é norteada por uma pergunta bem estruturada e a resposta dela vai ser feita de forma objetiva, né? Ou seja, se você começa a fazer uma revisão sistemática com a pergunta bem aberta, vai dar merda, tá? Você vai ficar perdido, seus critérios não vão estar tão rigorosos e a qualidade do seu estudo não vai ficar tão boa. Quando você vai fazer uma revisão sistemática, é muito importante que você considerar a qualidade das evidências coletadas, né? Isso já é lá no próximo passo da avaliação. É muito importante que você considere como fator de extração, manutenção dos artigos, a qualidade das evidências que respondem à sua pergunta, né? Outra coisa importante é que, como ela trabalha com dados secundários, era assim, ó, esse era o... Tô parando a aula porque eu tô chateada porque a figurinha da pergunta ficou embaixo e agora perdeu metade da graça. Era assim, quer mesmo revisão sistemática? Falhas técnicas. Mas voltando ao que interessa. Como a gente trabalha com dado secundário, o que é primordial? Tempo, tic-tac, tic-tac. É importantíssimo que tenha estudo prévio, né? Sem estudo prévio, não tem como fazer uma revisão sistemática. Entendem a lógica? A revisão sistemática ela trabalha com dados secundários, ou seja, é preciso que outras pessoas já tenham respondido essas perguntas com coletas primárias dela. E aí você vai fazer uma avaliação de tudo isso. Mas se ninguém fez isso antes, você não tem como fazer uma revisão sistemática. Você vai ter que abrir mão da revisão sistemática. Se sua pergunta é tão original, tão inovadora, tão nunca feita na história desse país, você vai ter que voltar e fazer um estudo primário ao invés de fazer uma revisão sistemática. E aí é uma outra história, um estudo empírico, enfim. Isso é uma outra material para outro vídeo. Que mais? É possível, pode acontecer com a revisão sistemática, mesmo muito bem feita, muito bem trabalhada, com a pergunta muito bem elaborada, proporcione, tenha a coleta de dados de baixa qualidade, e aí você tem que ver, isso já é uma resposta, né? Mostra que as pesquisas em cima daquela pergunta estão precisando melhorar. Se não tiver os dados primários para que você faça o levantamento,
só te resta a opção de você fazer um estudo primário, né, já que não tem nenhum, ou reelaborar a pergunta de pesquisa. E o que mais? Acho que é isso. Tudo isso é revisão. Tudo isso é revisão sistemática, tá bom? E o que que não é? Tá bom, entendi o que é a revisão sistemática, mas o que que não é então a revisão sistemática? Existem outros tipos de estudos de revisão? Existem. E a gente vai ver agora. Por exemplo, a revisão narrativa que eu tanto falo. A revisão narrativa, ela não tem o rigor da revisão sistemática, né? Ela é mais tradicional, é uma técnica mais antiga, como eu já disse, está caindo em desuso. Eu tô falando, eu tô ouvindo tic-tac aqui no meu ouvido, e aí eu tô... Ai, quem é mais antigo vai lembrar do vídeo do sanduíche ishi. Será que procurando no Google, lá vai eu estragando minha videoaula, porque eu resolvi parar para ver o Google vídeo do sanduíche ishi. Porque aí eu quero ver se tem. Ah, tem sim, ó. Dá um Google aí no vídeo do sanduíche. Bota assim no Google, ó. Vídeo do sanduíche ishi. E divirta-se. Mas voltando para a aula. A revisão narrativa, ela faz mais parte do cotidiano do pesquisador para ele ter um contato primário, né? A revisão narrativa. Contato primário com o construto. Ela é importante quando, então, construto. Então, ela é importante quando se trata de um novo projeto. Que você chegou agora, não tem muita familiaridade com aquele tema. Você não tem ideia de como tá as publicações em cima daquele construto. Então, a ideia da revisão narrativa é dar ideia para o pesquisador do que tem feito, o que são as lacunas. Para ele, é o primeiro contato dele com o construto, né? Quase nenhuma importância aqui na revisão narrativa, não tem muito rigor do método e como ele não tem muito conhecimento prévio, ele não vai saber nem direitinho como fazer uma pergunta bem elaborada. Então, eu considero que a revisão narrativa é o começo de tudo. Mas isso quer dizer que não vai servir para muita coisa, porque você não vai usar isso para publicar, porque não vai ficar bonito, não vai ter muito valor. Então, acabei de chegar, quero fazer meu TCC e quero escrever sobre um tema. Alunos com TCC têm ideias brilhantes. E aí é bom que sempre tira um tema assim, Deus sabe de onde. Massa. E normalmente é tipo isso. Assim, eu queria ver o efeito do coronavírus no emocional das crianças em A pessoa nunca nem teve contato com criança. Aí como que ela vai fazer isso? Primeiro que provavelmente não vai dar para ela fazer uma revisão sistemática porque não vai ter muito estudo primário sobre isso. Tem uma porrada de galera fazendo pesquisa agora sobre coronavírus, mas ainda acho que ainda não dá para fazer revisão sistemática. Na medicina já tem, eu tenho até uma pastinha com isso da medicina. Mas de outras áreas eu acho que ainda não dá tempo não de você fazer. Mas, de toda forma, o que eu quero dizer é que se você não tem muita familiaridade com o construto, começa pela revisão narrativa, mas ela não vai te servir de muita coisa. A revisão narrativa é basicamente colocar os descritores lá no buscador do periódico CAPES, do Google Acadêmico, do Cielo e ler o que está acontecendo. Joia? Revisão sistemática e revisão integrativa. A revisão integrativa, ela
busca entender a base teórica, né, da literatura. É que eu fico pensando e escrevendo e às vezes dá um tilt aqui dentro da minha cabecinha, eu fico... Deve ser mais estranho assistir os vídeos depois. Eu não assisto vídeo, eu detesto ficar me vendo. E aí eu não assisto nenhum vídeo, mas eu acho que se eu assistisse vídeo eu pararia de gravar vídeo, porque é estranho. Depois dá um feedback, fala, professora, você fica um pouco estranha nos vídeos, é melhor minha filha ensaiar mais antes. Eu não ensaio antes, eu faço, o que eu faço? Eu preparo esse material que vocês veem com as figurinhas, eu faço um plano, como se fosse um plano de aula, preparo o Word com figurinha ou PowerPoint e mando barato. E às vezes dá isso, de eu ficar pensando que eu vou escrever e falar. E se fosse uma aula normal, né, tinha interação e tal, que é um tempo que a gente para pensar, é um tempo que a gente tem ali, que é bem interessante para formular o raciocínio. Mas no vídeo não, no vídeo eu acho que fica estranho ficar pensando. Mas vamos embora. Tá, a revisão integrativa ela busca entender a base teórica da literatura, teórica ou empírica, né? Teórica ou empírica. Empírica da literatura, já relacionado com o fenômeno, né? Relacionado com o fenômeno. Empírica, que você está pesquisando. A ideia da integrativa é buscar um entendimento mais profundo. Então, ela tem a combinação de estudos experimentais e não experimentais. Ela integra, né, como o próprio nome diz. E o método, a homogeneidade do método, ele não é pré-estabelecido. Então, na revisão sistemática, você escolhe uma técnica de análise, mas na integrativa não, você consegue fazer ela mais aberta. Tá bem? Outra forma de revisão é a revisão de escopo, né? Qual a diferença dela para a revisão sistemática? A revisão de escopo ela é uma abordagem muito útil para você sintetizar as evidências, categorizar, agrupar a literatura que já existe no tema, os termos, quais são as características da área, o volume de produção. Ela é bem interessante para temas que foram... Eu não estou escrevendo nada, tá? Escrevam aí, porque agora eu fiquei bolada se eu fico pensando muito enquanto gravo o vídeo. Ela é bem interessante para temas que foram poucos pesquisados na literatura, né? Então você faz uma revisão de escopo para poder coletar esses dados. Ela não tem também uma grande preocupação com a qualidade das evidências, justamente porque você quer ver como é que está o estado da arte naquele momento. E a pergunta que você vai nortear a sua revisão, ela não tem questões tão específicas e tão bem definidas. Que mais? E aí a revisão de escopo, ela também vem com a intenção de servir como recomendação para novas práticas. Então, usando como exemplo agora o coronavírus, você pode fazer uma revisão de escopo e ver o que está faltando e falar, olha, não estão falando sobre as crianças na escola no coronavírus. Tá? É isso, a revisão de escopo. Vou deixar em branco porque eu estou testando novas estratégias de blogueira. E por fim, tem a revisão, a diferença da revisão de sistemática para mapping review, né? Revisão de mapeamento. O mapping review, ela busca fazer uma síntese visual, ela é menos narrativa e mais descritiva logística dos resultados, né? Ela é baseada, a revisão de mapping review,
ela é baseada numa questão bem específica, bem estruturada, já diferente da de escopo ali em cima. E ela é mais logística, a Mapping Review ela é ótima para fazer planilhas e tabelas, para você ter uma noção do que está sendo feito. Não gosto de ficar sem escrever. Não vamos ficar adotando esse método de aula de blogueirinha. Tá benzinho? Então, eu não botei aqui referência. Vozes na minha cabeça. Referências. Vozes na minha cabeça. Opa, as vozes na minha cabeça também. Tá benzinho? O próximo vídeo eu vou falar, espero que juntando esse vídeo com o que eu fiz, o que é revisão, não lembro, mas eu vou botar ele aqui, porque eu tô bem tecnológica. Vou botar ele aqui, eu vou fazer a foto assim. Juntando os dois, fique bem claro o que é uma revisão sistemática, porque aí agora a gente vai para as etapas da revisão. E aí a gente precisa ter bem definido. Um beijo, até mais. Eu continuo sem frase de impacto. Minha frase de impacto é dizer que eu não tenho frase de impacto.